Ok, vamos preparar aqui a nossa massa corrida, né? Tá aqui a saca de massa corrida. Eu vou estar preparando ela aqui, deixar ela no ponto para estar fazendo a aplicação na parede. Nossa parede já está aqui toda pronta, tá certo? Já limpei ela, já passei uma vassoura para tirar todos os grãos. E agora eu vou preparar aqui a minha massa para deixar ela no ponto. Para você estar fazendo a aplicação da sua massa com um rolo de cultura, ela tem que estar uma massa que não esteja muito dura, tá certo? Uma consistência boa para que ela possa espalhar bem na parede. Então eu vou preparar aqui a minha massa, vou colocar só um pouquinho de água, tá certo? Colocar um pouquinho de água nela, dar uma mexida nela, para que quando eu for aplicar ela na parede, ela espalhe direitinho, não fique muito grossa. Colocar ela nessa bacia, dar uma mexida boa nela, que é importante. A massa corrida aqui na bacia, né? É importante ter uma bacia para você estar mexendo bem a massa, tá certo? E ela tem que ficar, ela não pode ficar grossa para você estar fazendo a aplicação com o rolo, tá certo? Esse processo de aplicação de massa corrida com rolo, ele é bom, pessoal, porque você produz bem o serviço, você adianta, né? Você pode estar mexendo com a mão mesmo, é só lavar, isso aqui não tem problema não. Eu tenho só um pouco de água para deixar ela mais solta, colocar mais um pouquinho. E você vai acompanhar o passo a passo aí. É importante misturar bem, viu? Já que colocamos água, é importante fazer uma mistura boa. Aí você diz assim, oxe, mas está colocando água na massa, não vai estragar a massa não? Vai não, pessoal, porque a tinta, por exemplo, quando você vai aplicar a sua tinta aí na parede, você não coloca água para dissolver a sua tinta, tá certo? Então, colocando um pouco de água aqui nessa massa, não vai estragar não, por quê? A água que está na tinta que você vai usar, essa massa ela puxa, quando ela está aplicada na parede, ela vai receber toda aquela água que está na tinta. Pronto, então a nossa massa aqui já está no ponto, tá certo? E agora eu vou fazer o quê? A aplicação dela na parede. E outra dica, além da aplicação da massa com esse rolozinho, eu vou estar usando um rodo para estar espalhando a minha massa. Porque o processo é esse. Primeiramente você vai passar a massa corrida como que você estivesse aplicando a própria pintura. Aí depois você vem com um rodo de puxar água do chão. Aí você vem puxando toda a massa, deixando toda niveladazinha. Tá certo? E o processo é esse, dá em média de 2 mãos, ou até mais, depender aí de como esteja a sua parede, tá certo? Então eu vou iniciar aqui o processo de aplicação aqui da minha massa com um rolozinho de pintura, e você vai ver aí a eficiência, como é rápido e prático, qualquer um pode fazer. Porque muitas vezes a pessoa que não tem muita prática para aplicar com essa desempenhadeira de aço, demora muito, né? E tem dificuldade. E aqui não. Aqui você vai estar colocando o seu rolo na massa, tá certo? E fazer a aplicação. Então nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho, como eu falei, com o rolo no lugar da desempenadeira para você estar espalhando.
e o rodozinho que você puxava aí na sua casa. Esse aqui vai fazer a função da desempenadeira. Quando eu espalhar a massa, eu vou puxar a massa com ele, deixar toda niveladazinha. E você acompanha aí, esse processo é um processo prático e todo mundo pode fazer. Qualquer uma pessoa pode estar fazendo esse tipo de trabalho. Tá certo? Aplicação de massa corrida com rolinho de pintura. Acompanha aí o nosso vídeo e vamos que vamos. Vamos que vamos, que é um trabalho simples e você pode estar fazendo aí. Passe bem o seu rolo de pintura na massa, deixe ele bem encharcadozinho. Aí você vem e vai fazer como se estivesse pintando. Observe. Não se preocupe não, pode ir passando. Pode ir melando o seu rolinho na massa e subindo. O processo é esse, acompanha aí. Olha aí, pessoal, é um trabalho muito simples, qualquer um pode estar fazendo esse serviço. Qualquer um que não tem experiência de nada. Se preocupe não, vá passando, você vai passar quantas vezes for necessário. 2 vezes ou até mesmo 3 vezes, vai depender da consistência da sua massa. Se a sua massa estiver muito fina, você vai ter que aplicar em média umas 3 mãos, mas se ela estiver grossa, na segunda mão que você passar, já está boa, tá certo? Olha para aí como é simples. É muito simples, pessoal. E o bom dessa técnica, que você aplicar com um rodozinho, porque a massa já fica quase perfeita. Depois você vem só com o seu rodozinho fazendo o nivelamento, mas fica ótima a aplicação. Tá certo? Fica beleza. Qualquer um pode estar fazendo. A primeira demão sempre é assim, pessoal. A segunda você já começa a ver um resultado melhor. Tá certo? Muito simples para você estar fazendo esse trabalho.
É desta forma que você faz a aplicação da sua massa corrida na parede com auxílio de um rolozinho de pintura. Tá certo? Feito esse processo aí, né? Você vem com a ajuda do seu rolozinho de passar no chão e você vai fazendo o quê? O nivelamento da massa, tá vendo? Observe só. Você vai tirar o excesso da parede de massa que ficou. Você não deixe secar muito. O rolozinho ele está fazendo aqui, o rolo, ele está fazendo a função da desempenadeira, tá certo? Ele vai deixar a massa já niveladazinha. Tá vendo? É muito simples. Pronto, eu já apliquei ali. Já apliquei naquela parte ali, tá certo? Agora eu vou puxar aqui para frente. É tempo que aqui vai secando um pouco, eu volto fazendo o mesmo serviço. Veja como está, eu vou adiantar o serviço aqui, depois eu vou mostrar todo o serviço para você aí, como é que ficou a finalização dessa parede toda emmaçadazinha. Vou aqui dar uma continuação aqui para mostrar a gente dar uma conferida no resultado. Certo? Não se preocupe não, aplique quantas vezes for necessário. Se você aplicar 2 vezes e não ficou boa, você aplica mais outra vez. Certo? Porque quem vai definir aqui é a consistência da sua massa. Se a sua massa estiver muito mole, muito rala, você vai ter que aplicar mais vezes. Não se preocupe não, é assim, você coloca a sua massa numa bacia, no espaço para você estar colocando o seu rolo dentro da massa. Ok, meus amigos. É desta forma que você aplica a sua massa corrida na parede com um rolo de pintura. É uma técnica muito fácil aí para quem não tem prática, né? E até mesmo para quem já trabalha na área, quer adiantar, porque desta forma você adianta muito o serviço. Tá certo? O que vai diferenciar aqui é o ponto da sua massa. Se a sua massa corrida for muito rala, a
você está aplicando, você vai ter que aplicar até 3 demãos de massa para dar uma cobertura boa. Mas se você usar um rolo aí de textura que deixa uma cobertura de massa boa na parede, você vai, provavelmente com a segunda aplicação de massa, você vai finalizar o serviço. Mas independentemente se o seu rolinho aí for aplicar uma camada fina, você aplicando ainda aqui 3 vezes, mesmo assim ainda é rápido, porque não demora. Você vê aí, olha, eu já fiz a aplicação de massa nessa parede, eu agora vou fazer o quê? Eu vou espalhar, eu vou dar o acabamento, tá certo? Então é desta forma, para você que está querendo amassar a sua parede, que não tem prata e tal, que está usando desempenadura de aço, você pode estar usando o seu rolinho de pintura mesmo. Com ele você faz a aplicação da massa na parede e com o auxílio do rodo aí que você usa aí para limpar a sua casa, você vai usar ele para estar espalhando a massa, tá vendo? Não está tirando o excesso de massa desta forma. É muito simples. O segredo aqui, pessoal, é aplicar pouco. Aplica uma parte, aí você vai espalhando. Porque se você aplicar numa parede grande e o tempo assim estiver quente, ela vai secar e você não vai conseguir retirar o excesso, tá certo? Está fazendo por partezinha, um pouco. Aí você consegue ter um bom resultado. E a sobra que fica, que você vai retirando, você vai reaproveitar de novo. Você não vai perder nada. Limpe o rodozinho para tirar algum excesso. É o ponto de você usar pouca lixo. Fiz a aplicação da massa corrida na parede, agora eu vou esperar ela secar para estar fazendo o lixamento e a pintura, tá certo? Se você quiser saber como esse trabalho foi feito, né? Aí tem vídeo no canal, se não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando todas as atualizações da nossa obra. Nesse canal tem o início dessa obra, desde o começo, desde a fundação até o ponto que está.